Este vídeo é a segunda parte do vídeo anterior sobre o auto mental. Para melhor compreensão, é necessário que se tenha entendido o vídeo anterior. Consulte-o caso você se sinta perdido. No vídeo anterior, eu deixei os diálogos dos dois ativadores, e nessa segunda parte os diálogos serão aleatórios e terá mais observações e explicações minhas. Procure relaxar e entrar na história. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. A história dos nascidos e não nascidos. Atenem. Postagem do dia 15 de julho de 2023. Eu havia cortado a postagem aqui. Somente se ainda pudéssemos projetar de uma mente para outra, a compreensão e visualização seria perfeita e completa. Isso se até lá o sistema não criar uma maneira ou disfunção física para não permitir que consigamos obter de volta esse nosso direito, que sempre foi nosso antes, aquele antes dele ter nos corrompido e nos levado a sermos esses seres inferiores. Observação. Quando eu disse, porque quando livramos nosso mental, mesmo dentro de corpos, começamos a chegar perto, cada vez mais perto, dessa pureza e amor real. Esse livrar que eu me refiro não é apenas obter informações e se livrar de algumas crenças, se desapegar de algumas atrações, apegos por coisas, pessoas, assuntos. Não é somente isso. Se fosse assim, todos os que chegaram aos meus vídeos, postagens ou comentários e obtiveram todas as minhas informações já estariam livres. Não basta apenas conhecer e saber sobre o que a mensagem avisa, alerta e nos passa por amor a todos nós. Eu tenho dito isso em todos os meus vídeos, desde os mais antigos até os mais recentes. Falo da necessidade de amar a si, aos demais, ser parte da exigência para haver igualdade, justiça e direitos para todos os humanos reais e do bem. Muitos que conhecem a mensagem estão preocupados apenas com eles mesmos, e por isso continuo muito sozinha com a mensagem, e pouquíssimos seguidores que entendem a mensagem através do amor gostariam de ajudar que a mensagem chegasse aos outros, mas são poucos de verdade. Basta ver a solidão da minha jornada para entender o número de humanos reais que estão aqui e para entender que muitos desses poucos que estão aqui não se interessam que a mensagem seja levada por mim para todos os outros, sem egoísmo, sem vaidade, sem nenhum outro interesse que não seja aquele da vontade da mensagem. Qual é a vontade da mensagem? Que ela fosse passada por mim e ninguém mais. Se ela quisesse que fosse outra pessoa e de outra maneira, assim teria sido. A vontade da mensagem não foi e não é respeitada, e por isso muitos não estão comigo. A minha solidão nessa jornada significa o quê? Que o sistema está ganhando. A mensagem deve ser passada por mim, limpa, livre e gratuita, para outros nossos, sem interesse nenhum outro que não seja ao que ela me preparou desde criança, quando se manteve em contato comigo por sonhos e depois me mandando as imagens que eu chamava de blocos de imagens, os BIs. Os poucos nossos que estão aqui com a chance de entrar no RPD, Real Processo de Desconstrução, só se preocupam que eles se libertem. Se desejassem que fossem todos a se libertar, se uniriam comigo e seríamos uma força resistente ao nosso aprisionador e a todas as estruturas e construções do mundo, dos personagens, de suas histórias e todas suas coisas. Teria que haver lapidação de sentimentos e comportamento assim que se entrasse ou que se entra nesse processo.
É automático. Aqueles que entram se tornam mais amorosos, compreensivos, suaves. Se tornam seres mais leves, pois não carregam mais grilhões e bagagens do cativeiro que estavam aprisionados pelo mental. Ninguém precisa me perguntar se está se libertando, se já desconstruiu isso ou aquilo. Basta perceber. A pessoa não pergunta e ela não se acha que está despertando. É algo verdadeiro, não tem que perguntar. Ela sabe, porque ela é tomada por este amor, por essa compreensão. Não há egoísmo. Ela não quer despertar somente porque ela está pensando nela. Não existe mais esses sentimentos dentro de si quando está despertando de verdade. Eu deixei isso tão claro nos vídeos, mas parece que as pessoas pulam sempre essas partes. Então, este estar livre que eu falo é o estar realmente puro. Os sentimentos, pensamentos, desejos, sonhos, ideias, vontades, tudo se torna puro. Não tem uma vontade que você teve antes que continue com você igual. Ela não pode ser mais igual. Se você se tornou puro e limpo, ela não era limpa nem pura, ela está te contaminando. Então você não está ainda desperto, você ainda não está livre, você ainda não desconstruiu o mundo sistema. Tudo é lapidado como diamante bruto, que uma vez lapidado, se transforma em uma pedra preciosa. Nossa preciosidade existe quando não somos mais controlados por absolutamente nenhum comando do sistema, e tudo e todos que possam vir dele. Eu falo do livre, do estar puro, sem restar nenhum resquício de crenças, desejos, vaidades, atrações, corrupções, manipulação, comando e controle do sistema e suas subpartes, seus subsistemas e tudo que está dentro deles também. O livre do Rei Seuxkai poderia ser compreendido pelos humanos como o poder da inocência, da pureza de uma luz livre, a completa, pura, inocente liberdade real. Imaginem uma luz cujo calor é o amor. Não é o calor da luz. Essa luz, o calor dela é o amor e não a luz. E imagina que essa luz é também inocência pura. Conseguem? Já viram os olhos de um bebê? Ele olha para tudo com uma grande inocência, não é? E há um brilho e clareza nesses olhos que vamos perdendo com o viver dentro de um sistema que nos consome. Essa pureza e essa luz que eu estou me referindo é como se fosse um bebê que não intenciona nada, não sabe nem mesmo que ele é indefeso, pois sendo inocente, ele desconhece os perigos e a maldade. Então, o bebê indefeso, ele não sabe que ele é indefeso. A sua inocência o deixa completamente indefeso diante de tudo quando chega ao mundo. Mas ele não está consciente desse perigo e nem mesmo de que ele é completamente indefeso. Então, neste bebê, além da inocência, está o estado de hibernação e esquecimento que já expliquei em vários vídeos antigos e alguns de poucos anos atrás. O bebê está dentro do mundo do mal, então o mal vai moldá-lo de alguma forma. Esse ser puro, em corpo de bebê, vai ser invadido e dominado e vai crescer. E quando ele for crescendo, o sistema vai absorvendo, vai envolvê-lo e sua inocência, sua essência real de inocência e pureza, vai ser consumida e desgastada pelo grande devorador, o nosso aprisionador. Então pensem na inocência mais pura. Já tem ela na mente? Pois pensem que ela, essa inocência, possa ser ainda mais pura e mais pura e mais pura. Isso significa que essa pureza nunca foi tocada, nem pode ser tocada, modificada, moldada, alcançada por nada
que deseje causar-lhe qualquer mácula. A pureza é contínua, sempre pura e mais pura, sem parar. Não há espaço e nem possibilidade dela se tornar densa, suja, poluída, imaculada. Nada. Somente continuar sendo o que ela é, mais e mais, sendo ela mesma. É como se somente ela, a pureza, pudesse dar sentido a todas as formas de amor que existem. Vamos usar essa palavra do sistema amor. Então, essa pureza ela se estende por sua própria vastidão, alcançando outros cenários inimagináveis por nós humanos. Para nós, o mais longe que podemos pensar, imaginar e compreender é o além do espaço do universo, do mundo de sistemas solares, do cosmo, o mundo do além e o mundo das forças invisíveis que o sistema nos deu e tudo dele, tudo que ele pode nos fazer acreditar e aceitar sem existir, ou tudo que ele possa fazer existir quando quiser. Percebem que tudo o que escrevi, tudo isso está limitado a ele mesmo, ao sistema, ao que ele cria, ao que ele nos faz ver, sentir, perceber, vivenciar. Portanto, nossas mentes estão limitadas a alcançar até onde ele, esse sistema misterioso em que estamos, nos permite conhecer e saber. Mas, além da mente, tem muito mais. E mesmo a própria mente tem muito mais. Só conhecemos aqueles 10% que dizem que nosso cérebro utiliza. Talvez seja uma dica debochada do limite do alcance de uso do nosso próprio mental e não do cérebro. Quem sabe? O mundo e tudo que conhecemos aqui é um grão de areia. Mas atenção, esse tudo a mais é simples e fácil para nossas mentes, e isso quando estão libertas. Tudo simples de alcançar e aceitar, límpido pelas nossas mentes, quando estão livres. Não é complexo, complicado, difícil e caro como as coisas e explicações do tudo além que nos deram. Tudo além? Sim, aquilo tudo melhor, superior, poderoso, misterioso, oculto, invisível, extraordinário, distante e muito mais que o sistema nos conta, mostra, desenha e até prova, entre aspas, com suas provas, algumas dessas suas narrativas. Essas sobre esses mundos, possibilidades, probabilidades, etc. O alto mental é um plano mental onde a mente humana, do jeito que está agora manipulada, corrompida, enganada, a ser, sentir, acreditar e perceber o mundo do mal como se fosse bom e parte de si, se ela, nesse estado, tentasse chegar perto dessa pureza, ela se desintegraria, porque não conseguiria ocupar um espaço de tamanha pureza. Não poderia estar próxima de tanto amor e pureza. Deixa eu explicar mais um pouco. Eles dizem que nossos corpos não suportariam o calor do sol. Se pudéssemos chegar perto do tal sol, esse que nos contam de seu poder, a tal estrela de fogo, mas que está bem distante de nós. Bom, olhando aqui de baixo, não temos realmente como saber como ele é. Nós sentimos sua luz, seu calor, sentimos que, sem sua luz e a luz do dia, nos deprimimos e adoecemos. Vemos seu formato e conhecemos o seu ritmo automático de aparecer e desaparecer. Mas tudo que sabemos sobre o Sol é como todo o resto de tudo que sabemos aqui nesse mundo. Todas as informações, pesquisas e provas vêm daqueles que nos controlam. Assim,
nossas mentes se desintegrariam também caso pudessem tentar se aproximar de tamanha pureza e amor. Da mesma maneira que dizem que nossos corpos seriam consumidos, desintegrados pelo calor intenso e fogo insuportável para nós, eu estou falando do fogo que está no Sol, de tudo que eles dizem e que vem da estrela chamada Sol. Infelizmente, a mente humana está controlada, portanto, está poluída, intoxicada e suja. Mas quando essa mente humana decidir se livrar da sujidade que a controla, ela se encaminha na direção dessa inocência puríssima, instintivamente, como um bebê leva a boca aos mamilos maternos, sem que ninguém o tenha ensinado. Pense na mente como se fosse um bebê, e seu instinto de procurar os mamilos da mãe para sugar o alimento materno, o qual é o sustento da vida para ele, afinal é uma forma física dependente. A mente tem esse instinto reprimido de buscar essa luz, buscar o amor e a pureza. Quando eu falo da luz que a mente precisa, as pessoas pegam referência da luz como conhecemos, mas existe luz nos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E por isso aquele que entra no real processo de desconstrução automaticamente muda sua postura, comportamento, ideias, desejos, vontades, aceitação. Tudo é mudado por causa dessa luz que não é apenas a luz como vemos a luz do sol, a luz do dia ou luzes artificiais. Um dia vocês vão compreender o que é a luz que não é a luz que a gente conhece aqui. Então vocês também vão conseguir compreender a luz ativadora dos ativadores. Mas por enquanto as mentes de vocês estão muito aprisionadas apenas naquilo que o sistema nos deu como referência do que são luzes, do que é uma luz. Por agora, salvem isso nas vossas mentes, porque elas vão se lembrar e precisam lembrar de buscar essa luz, e não a luz que o sistema nos dá ou que nos diz como achá-la. Como ele faz isso? Através de suas histórias, as suas historinhas, personagens, invisíveis ou não, seres poderosos e todos os outros seres de livros sagrados ou ocultos que controlam a fé, a obediência e a aceitação da humanidade. Também eles dão manias, hábitos, métodos, posições, comportamentos, rotinas, terapias. Eles inventam um monte de coisas para dizer às pessoas que é dessa forma ou daquela outra que elas vão conquistar ou vão alcançar essa luz. E essa busca instintiva da mente pela luz se deve pela essência dos originais dos humanos, que vem desse amor, dessa pureza inocente. Pensem bem puro, procure na mente algo muito, muito, muito puro. Pensem em uma pureza mais pura do que a luz mais iluminada, mais brilhante e com um branco transparente e cintilante, daquelas luzes que estão a se expandir, uma luz radiando raios de si para todos os lados. E no meio de tantos raios que se expandem e irradiam-se para todos os lados, está centralizada uma outra luz ainda mais clamorosa e refulgente. Como se essa luz emitisse uma identificação para o tudo que nossas mentes limitadas consigam imaginar de existência, sendo a única e real luz, o único e real amor, a real e única liberdade. Luz. A luz que conhecemos aqui é uma cópia da luz original e real. Estamos nos alimentando de uma luz sintética fixada como uma luz real e original.
E também vivemos expostos às luzes que imitam essa luz sintética que está no sol e no dia. Mas como pode ser sintética se nós precisamos dela? É um sintético sem ser um sintético feito em indústrias, em firmas. É um sintético do sistema. Por isso que você pode se perguntar como ela pode ser sintética, né? Se a gente se identifica com essa luz, nossos corpos ficam bem, nossas mentes. É porque estamos com o corpo também manipulado e corrompido para reconhecer essa luz sintética como verdadeira. Quando eu disse sintético aqui, eu estou querendo dizer que não é de origem natural. Mas lá dentro de nossas memórias, aterradas pelas memórias que o sistema nos deu, há a informação de qual luz verdadeiramente nós precisamos. E agora preste atenção. E com essa luz que nós precisamos realmente, não seria a exposição nossa a ela que a teríamos, mas nós seríamos ela, e ela seria cada um de nós. Nesse mundo em que estamos, nós precisamos nos expor à luz. Mas a verdadeira luz não funciona dessa maneira. Nós deixamos de ser a luz pura e real e nos tornamos necessitados de luz cópia sintética e cópia da cópia sintética, que são as que chamamos de artificiais, luzes da casa, dos escritórios, das ruas, dos monitores. Então o sol é uma imitação da luz verdadeira nossa e as luzes de casa e dos escritórios é uma imitação dessa luz do sol. Tiraram nossa luz mental e nos deram a visão e os olhos para vermos e necessitarmos da luz do exterior. Eu ainda não falei para vocês sobre outros seres de outras salas que não têm olhos como os nossos, não têm boca, não têm órgãos para evacuar, para trabalhar o alimento, porque eles não são seres dependentes. Mas nós, como humanos, sempre queremos ver outros seres similares a nós, porque estamos acostumados com o desenho do sistema. Todas as coisas aqui dentro deste mundo têm o toque do sistema. Mesmo que ele copie de outras salas, ele dá o seu toque, os seus traços, que formam aquela característica que a gente identifica que é desse sistema de roubo, desse sistema de manipulação, corrupção e prisão. Na verdade, eu falei a vocês sim, que nós é que somos seres dependentes e nós temos órgãos e fomos manipulados e corrompidos para nos tornarmos os seres humanos que somos hoje em dia. Aqui neste mundo tiraram nossa luz mental e nos deram a visão e os olhos para vermos e necessitarmos da luz do exterior. Nossa luz real apagada. Estamos sem nossa luz real. Fomos roubados. Somos então o que agora? Somos sombras, necessitadas de luzes que nunca as iluminam realmente, porque são falsas luzes e temporárias, e temos que estar sempre atrás delas, mais e mais todos os dias você precisa dessa luz. Ela não está dentro de você, você está consumindo ela. Eles nos tornaram seres com físicos dependentes de tudo, todos os recursos no mundo sistema, aquilo que vem da natureza ou qualquer outro recurso que o sistema tenha, como a luz do sol, o ar, aquilo que chamamos de natureza ou de natural, nós temos que absorver, nós dependemos deles, não somos seres de corpos livres, somos seres de corpos dependentes. Luz. E as luzes de personagens, seres e coisas que o sistema dá em seus livros, objetos, coisas em geral e locais, também não iluminam a mente de fato. Ela continuará sempre buscando, pois não está satisfeita. Além de ficar dependente da falsa luz ou de canais,
coisas, ideias, figuras, palavras, frases, mantras, posições, atitudes, crenças e tudo mais que for dado a ela com a promessa que é o caminho, que é assim que ela obterá o poder, a paz, a luz, etc. E tem aquela luz que nós pensamos que estamos recebendo quando nós acessamos aqueles meios invisíveis que o sistema nos deu, prometendo que se fizermos dessa maneira, nós temos a luz divina, a luz angelical, a luz celeste, a luz do universo, vários tipos de luzes que dependemos de acreditarmos e obedecermos seres ou coisas que eles vão nos ditando que devemos fazer, e até objetos. E também tem mantras, tem posições, tem danças, tantas coisas que eles disseram que se fizermos, se obedecermos, se tivermos aquela rotina, aquela dedicação a tudo isso que eles nos dão, nós vamos obter essa luz. Todas essas luzes e esses meios exteriores, né, ou os dependentes, que a gente fica dependendo de acreditar, obedecer e barganhar, implorar, pedir, prometer que se me der, eu vou fazer. Todo esse tipo para buscar uma luz, uma iluminação é falsa. Não é nossa, é do sistema. Nós temos nossa luz natural, que foi apagada, não está apagada de verdade, apenas nós fomos ofuscados para não vermos, não sentirmos que nós somos as luzes, nós somos a luz nossa. Nós não obteremos a luz dessa maneira também. Nós somos estrela de luz própria. Nós não precisamos da luz de um outro planeta ou de uma outra estrela. Nós também não somos satélites. Nós temos total poder e a total iluminação, mas nos enganaram e nos deixaram aqui como seres inferiores, sem luz, dependente das luzes falsas e sintéticas do sistema. Explicando um pouco mais sobre os ativadores do alto mental. E esses altos ativadores que estão no alto mental, eles estão se tornando além de ativadores que não tenho como dar um nome agora, e eles estarão agindo fora das áreas mentais, estarão além, muito além de onde estamos alcançando com nossas mentes limitadas pelos canais que vão emborcar ao final da mente. Imagina poder navegar pelos canais mentais que vão emborcar ao final da mente, do todo da mente. E depois ver o que há além disso também. Além de tudo isso que eu já falei até agora, além, muito além. Sair de onde humanos e outras formas aprisionadas que utilizam o canal que conhecem por mente, condenados pelo aprisionador que os retém e obrigados a estar nessas áreas que não vai permitir a elas acessar o limiar da verdadeira luz, pureza e amor, enquanto não se libertarem do uso errado que fazem do mental ou que se permitem ser manipulados para viverem no uso errado. Sim, há aqueles que se permitem ser manipulados para continuar vivendo no errado, porque gostam, por causa do prazer. O uso errado ao qual me refiro acontece devido ao aprisionamento que essas formas físicas que utilizam a mente foram colocadas a usá-lo. Podemos até dizer que são inocentes até um certo ponto. Mas muitos têm a oportunidade de parar os erros, de buscarem a coisa certa, ainda que estejam no errado, e evitam, se acomodam. Deixa de ser inocente aquele que conhece o que deveria fazer do certo, mas continua no errado. Tem consciência de que segue o errado, conhece o certo e não faz. Não muda atitudes, postura, pensamentos, ideias, sentimentos e convicções. Agora eu cheguei nesta parte
que eu já li para vocês. Daqui para frente eu vou correr a postagem de novo. Bom, cheguei aqui onde eu parei. O existir é uma percepção de aprisionamento da mente. Pelo menos na compreensão de existir que foi dada aos humanos, a mente humana. E a prisão que me referi acima é o corpo. São duas prisões, a mente canalizada e o físico manipulado, corrompido e inferiorizado. Por que mente canalizada? Imagina que tem um rio livre e alguém decide colocar tubos ou encanamento e desviar este rio. O rio foi canalizado. A mente também está sendo canalizada pelo sistema e só está chegando, alcançando o que ele quer. Quando a mente conseguir fluir novamente, livremente, aí ela vai alcançar, vai emborcar muito, muito mais além. Nessas partes baixas da mente, pode-se se sentir denso, aprisionado, mesmo que a forma física que se habita esteja em algum espaço que se insinua como enorme e infinita, como em expansão. Mesmo assim, esse espaço é limitado por mais que nos pareça livre e espaçoso. Imagina você num espaço aberto, num campo aberto, muito maior do que um campo de golfe. Então, se você está ali no meio daquela imensidão do campo de golfe, vai parecer que à sua volta há liberdade e muita vastidão, mas é ilusão. Assim como o ar, o céu e tudo que vemos dentro desse espaço que também nos oferece a sensação de vastidão. Céu parece alto, espaço parece livre. Tudo parece sem limites quando estamos num espaço aberto, olhando o céu, que não podemos limitar, o espaço cheio de ar em que vivemos, num campo aberto, então está tudo aberto. E nossas percepções também se abrem para perceber tudo como ilimitado e livre. Sabe, se estamos sem pensar em números e distâncias, parece tudo perto, mas se olharmos para o espaço, olharmos o céu e andarmos nas ruas, seguindo uma rota, vamos ver que há distância. E o que é a distância se não limitação? Tudo que tiver um número está sendo limitado. Porque eu disse que tudo que tem um número é limitado. Percebam a dica que eles nos deram, o infinito. Nós não temos como calcular, não há número para isso. Não foi assim que fomos ensinados? Mas como é que é usado o infinito do sistema? Ele nos explica o que é além? Não, ele já disse que é o infinito para exatamente não explicar. Que o infinito do sistema também tem um limite. O infinito verdadeiro é nosso e esse ele nunca vai nos contar, porque não é do interesse dele que nós sejamos livres ou tenhamos de volta a nossa memória original, a bula da vida e até mesmo a bula do que somos antes de entrarmos aqui. Mas atentem ao que eu expliquei, nós não estamos realmente aqui dentro. Quando morrermos, não vamos a lugar nenhum, porque nós não estamos aqui neste mundo, nós percebemos como se estivéssemos. O infinito é o que nos parece vasto sem final, mas no sistema esse infinito é usado para explicar o mundo de suas mentiras e falsidades. Os números são usados para as limitações que o sistema precisa nos dar. Portanto, esse espaço, essa distância dentro do sistema, dentro deste mundo, é ilusão também. O mesmo do tempo. Lembram da minha matutação sobre o tempo? Que o tempo é uma crença porque ele não existe? Existe devido às percepções de tempo que nos deram. A mensagem me passou os nomes para essas percepções e eu dei a vocês tempo compromisso e tempo biológico. Claro que há mais.
Mas, para vocês entenderem, essas explicações que dei servem, e com o tempo, quando as mentes puderem saber mais, a mensagem vai liberando mais explicações. O tempo que não existe, mas sentimos, é a ilusão como tudo, principalmente devido ao tempo compromisso e o tempo biológico que nos deram para experimentar. Se não houvesse esse tempo compromisso e o tempo biológico, não existiria tempo para nós. Essa distância que percebemos que existe, como nos ensinaram, também somente existe porque estamos limitados pelos números. A matemática não é humana, não é necessária para nossas mentes, mas nós fomos limitados e ensinados a usá-la. E aqui dentro do sistema tudo só funciona com essa matemática, mas poderia existir outras matemáticas que iriam funcionar do mesmo jeito dentro do sistema, porque os números não são humanos, não são reais da nossa mente, não se necessitaria de números. Essas explicações também vocês podem pegar em vídeos antigos. Os números nos programaram em blocos que aprisionam a mente, e ela só vai funcionar se for com esses blocos. Assim, a mente aprisionada pensa que eles são necessários para ela vivenciar qualquer coisa dentro da sala. Mas imagina você estar na sua sala, sua amiga faz uma chamada via WhatsApp, chamada essa que hoje em dia eles a deixam bem limpa para nos deixar entender que a comunicação via telefones ou por computadores avançou, melhorou, etc. Você não sente que às vezes parece que na verdade a pessoa está bem ao seu lado? Seja sincero. O que eles faziam antes para nos parecer que estava bem distante a comunicação e que era difícil para nos comunicarmos com as nossas pessoas? Se perguntem. Um monte de historinhas, motivos, justificativas, barulhos, interferência. A chamada caía, não completava. Havia um barulho especial para a chamada internacional ou de outras áreas. Vocês lembram desses sons? E havia, às vezes, a necessidade de uma telefonista para completar a ligação em alguma altura da historinha que vivemos sobre telefonia, comunicação, etc. Mas eu estava falando da distância e das limitações que nos deram pelos números. Sim, e continuo falando sobre isso. Se perguntem como eles fizeram a distância da comunicação que percebíamos antes se tornar curta hoje em dia, quase como se a pessoa estivesse ao nosso lado. Da mesma maneira, eu já convidei vocês a matutarem sobre as distâncias de voos e viagens que fazemos pelo ar e pelo mar. As distâncias em terra sabemos que poderiam ser mais curtas se não houvesse as curvas, subidas e descidas. Se tudo fosse uma só reta, mas mesmo aí não deveria existir essa distância que estamos percebendo devido aos números e à percepção de tempo que nos deram. Podem buscar meus vídeos que abordam esse tema fora dos vídeos da série Atenem. Há detalhes nos vídeos que vão ajudar a melhor compreensão. Bom, voltando ao nosso assunto sobre nosso questionamento, como eles nos fizeram sentir essa distância via comunicação telefônica. Tudo foi montado para nos dar a sensação que essas coisas todas funcionavam de acordo com as informações, explicações e motivos que eles nos passaram, o tal conhecimento da tecnologia, suas funções, avanço, desenvolvimento. Mais sobre esse tema vocês acham nos meus vídeos sobre a parte mágica da tecnologia. Para nós fica parecendo que as coisas apareceram de repente, foi por acaso, é natural, é normal. E quando elas aparecem, parece que elas se desenvolvem, avançam, se tornam mais futurísticas, modernas, etc. Mas como será que as coisas realmente aparecem aqui? Como elas existem? Tudo sempre existiu, sempre existe. Podemos dizer, tudo está sempre aqui.
e eles vão nos fazendo viver a tal historinha, como se tudo ainda vai existindo, que no caso do sistema significa que vai aparecendo, que eles vão liberando, tirando lá de trás do escondido e colocando nos cenários. Se o povo vai ensinando, as coisas mágicas, entre aspas, vão acontecendo também. É como se tivessem um arsenal de objetos guardados, catalogados, salvos, organizados em alguma parte atrás dos cenários onde pisamos. Um local onde aqueles que trabalham montando os cenários vão buscando objetos, coisas e o que mais for necessário e colocando ou liberando nas filmagens, entre aspas, das cenas, dos episódios de alguma narrativa que escreveram para uma série. As nossas vidas, as historinhas que todos nós vamos vivenciando, a global e as historinhas individuais. Mas vamos voltar aos ativadores. Vamos falar dos dois nobres visitantes, nobres de energia. Entendam que coisas como status ou posição não têm valor nenhum de hierarquia para os ativadores. Todos podem ser ativadores, todos podem ser poderosos, desde que sejam livres e não aprisionados como os DNAs. Entre os ativadores, todos são tudo que todos podem ser. Os ativadores nunca nascidos, residentes das partes do alto mental. Aquelas presenças ativadoras se lançaram pelo espaço da matéria do mental, cujas vias eles iam abrindo para entrar na parte mental onde estavam os ativadores e também em áreas onde ativadores não nascidos se ocupam com a recuperação dos aspirantes a ativadores. Eles sentem a diferença de plano mental para outro plano mental, mas equilibram qualquer instabilidade do que podemos dizer percepções diárias das zonas e outros planos mentais. Imagina quando você viaja e você sente o mal-estar do fuso horário. É como se eles se equilibrassem a cada zona que eles pudessem ir, porque eles são muito puros. E onde os ativadores estão, também é puro, muito mais puro do que onde nós estamos, mas os altos ativadores são de uma pureza plena. Então eles se adaptam, eles fazem o equilíbrio para poder passar para esses outros planos e chegar próximo desses outros ativadores. Então existe essa diferença de quando eles estiveram navegando pelos planos do alto mental, exatamente porque essa outra parte é muito pura, puríssima. O que vem a ser o alto mental? Não tenho ainda uma interpretação correta pelas imagens projetadas para mim pela mensagem. Assim que eu conseguir interpretá-las com mais clareza, darei maiores esclarecimentos. Eu vou esperar e receber os nomes que devo denominar áreas ou o que for preciso e contarei aqui na ADNN. Mas todas as imagens, todas as informações chegadas a mim, pelas imagens envoltas em sentimentos, é algo que palavras humanas não explicam. E eu vou tentar simplificar e deixar simples o que não existe para nós. Por isso, se a minha explicação não for completa ou suficiente, a mensagem vai me enviando de outra maneira para ser interpretada da melhor forma possível. Assim eu digo que um dia posso voltar a explicar melhor o que, por agora, não parece tão fácil para ser entendido. A parte do alto mental são áreas, são planos onde não há possibilidade para se criar ilusões. Não há como inventar, criar, produzir ou montar mentiras, ficção, fantasias, falácias, engodos, irrealidade, o mal em todas as suas formas e nem mesmo a realidade conhecida por nós humanos, pois que ela também é uma versão da falsidade, é uma irrealidade também. Vossas mentes conseguem conceber a possibilidade de adentrarem nesses planos ao ler minhas palavras?
Possivelmente não, pois as vossas mentes estão muito limitadas. Por mais explicação que eu possa dar por palavras, ainda não seria suficiente. O sistema utiliza as imagens para desenhar melhor o que ele deseja que as mentes fixem e entendam melhor o que ele acha mais necessário no seu trabalho incansável de invadir, dominar, aprisionar e fazer a manutenção desse aprisionamento de mentes que aqui, nesse plano material, vivem em formas físicas. A primeira prisão para quem entra na SEH, Sala Existencial Humana. Por mais que eu tenha oferecido às vossas mentes elasticidade ao explicar sobre diversas possibilidades do que há nesse mundo e também ao abrir várias das minhas matutações para vocês, fica muito difícil para elas, para as mentes. Se pudéssemos ainda projetar o que pensamos de mente para mente, não correríamos o risco de uma mentira, de um erro de compreensão, de uma mente enganar a outra. As palavras foram nos dadas para podermos mentir e enganar a nós mesmos e aos outros. Mas nós antes nos projetávamos de uma mente para outra. Era dessa maneira que aconteciam as projeções de mente para mente, a comunicação sem intromissão de terceiros, de invasores. Esses planos da mente, ao qual os ativadores não nascidos acessam, são além dos planos da mente que nós limitadamente acessamos. Onde eles acessam, não possui mais o nome de mente. Quando se chega nesse final de limites da mente, e não há palavras para eu dar a vocês agora, não se trata mais da mente, mas chamaremos elas de partes mentais puras. São tão imaculadas, limpas como águas cristalinas, mais puras e iluminadas do que cristais refletindo seu brilho transparente ao sol, mais claras do que qualquer luz viva, brilhante e pulsante que já nos mostraram neste mundo. Imaginem tudo o que puderem com as palavras, imagens e explicação de pureza que conhece aqui dentro do sistema. Agora imagina que isso é muito mais além. A pureza dessas áreas é tão real que não permite nem mesmo àqueles que ainda estão na densidade dos planos próximos ou dentro dos planos que sentimos e chamamos por físico, por material. Imaginem tentar descrever uma pureza que não existe, imagem e nem palavras para ser explicadas. Nem mesmo os controladores da sala existencial do mundo, do sistema em que estamos, nem mesmo eles, de onde estão, fora do jogo, não conhecem essas áreas. Eles não são permitidos a chegar nem mesmo perto, nem devem mesmo conhecê-las de forma alguma. E somente aqueles que estão acima deles sabem da existência dessas áreas, mas não conseguem alcançá-las, invadi-las, adentrá-las. Como perceberam, nessas áreas há essa pureza, essa luz e esse amor. E dessa parte proibida a eles, devem ter se baseado na ideia de céus, paraísos, de algo puro e belo, mas distorceram a imagem real, dando a essas áreas seres que podem pender para o bem e para o mal. Sabe aquela parte divina do bem e do mal deles? E esse mal existe apenas onde há o peso de áreas controladas por aqueles criadores do mal. Os criadores, eles cultivam o mal de todas as formas, tamanhos, ideias, sentimentos, proporções, vastidão, infinidades, etc. E todo o seu mal, seja ele qual for, um se conecta com o outro, pois dentro da zona do mal, tudo se conecta. Por isso o mal sustenta outro mal, enganando os bons, que existe a possibilidade do bem real conviver com o mal e haver equilíbrio. O bem que equilibra o mal é o bem do sistema e não o bem original e real nosso. O mal sustenta outro mal,
a mentira sustenta outra mentira. E mesmo quando uma mentira parece ser esclarecida aos DNAs, que é uma mentira, ela passa apenas a ser outra mentira, mais adequada para ser aceita pelas mentes limitadas e sufocadas dos DNAs. E quando eles dizem isso ou aquilo é mentira ou era mentira, isso não é verdade, estamos esclarecendo que não era ou não é verdade, também é mentira. O sistema só apenas substitui uma mentira por outra ou a tal verdade dele por outra. Os puríssimos ativadores adentram essas áreas altas e nelas eles se tornam formas que não tenho como descrever. Só sinto na mente uma projeção de grandeza da diferença dessa forma, que não é forma ou formas, contornos, casulos, sabe? Todo esse aprisionamento que nossas mentes interpretam como forma, que sabemos que pode ser criada, pensada e visualizada no nosso mundo. O que entendemos como forma física humana? Uma figura com cabeça, tronco, membros. No rosto tem olhos, nariz, boca e todos os orifícios necessários para absorver tudo que se torna as dependências da vida, ou para que essa forma física viva todos aqueles meios que o sistema criou ou corrompeu quando roubou ideias de outras salas que foram criadas por ativadores não nascidos e também aqueles que voltaram à tona. E de aspirante a ativador voltaram a ser o que sempre foram, ativadores, possuidores de suas essências do seu original. Essas formas físicas, prisões, que são os corpos, têm dependência de ar, água, luz, matéria, etc. Existem seres no mesmo mundo nosso que dependem do escuro, de pouco oxigênio, outros se alimentam de metais, enfim, o sistema criou as variações, porque no mundo dele precisa ter tudo junto, misturado, se misturando e formando outros todos juntos, misturando sem parar. A existência física que conhecemos como humanos ou qualquer outra forma viva ou imaginária que já nos mostraram nesse nosso mundo, elas não chegam nem perto do que é uma existência livre das imagens e explicações que nos deram para entendermos o que são seres que existem. Nem mesmo a palavra existência combina para essa parte do alto mental. Existir é a única palavra que me permite fazer uma explicação de uma forma mais próxima que eu encontro no momento, para fazer vossas mentes entender e não criarem ideias fixas, pois nem mesmo eu consigo descrever. Deixem em suspenso, sem fixar, pois realmente é difícil para nós, por agora, compreender completamente. Vocês já entenderam pelas minhas explicações nos meus vídeos a diferença entre apenas existir para a obrigação de ser ou estar sendo um ser, ou algo que explique a existência de uma forma dentro de algum mundo, realidades, etc. Para nós, a ideia de existir está conectada com a necessidade de se ter uma forma física, um corpo, com uma aparência visível a olho nu. E até aceitamos que possam existir formas físicas que não apareçam a olho nu. Por informações de historinhas sobre os poderes do invisível, do bem ou do mal, dado a todos através dos personagens e seus livros. No vídeo da série A História dos Nascidos e Não Nascidos, contando sobre os seres sombras, nesse vídeo eu também expliquei ou citei sobre apenas existir. E eu disse, eram antes existências e não seres. Vocês lembram? É que somos obrigados a explicar as coisas que desejamos com palavras que possam ser compreendidas. E por enquanto, para esse começo da explicação de existir sem físico, essas são as palavras que eu posso usar. E quando usei a palavra seres, foi para explicar que eles existem, porque vivem uma forma física, ainda que o físico seja diferente. Todos precisam ter um físico, uma percepção de físico. Lembro a vocês que nós mesmos, com as formas humanas, antes apenas existíamos,
Não vivíamos em formas dependentes e aprisionadas. Não éramos seres vivendo em formas físicas. Para existir, não precisa ser dependente de formas de um desenho aprisionante que o físico é. Esses seres que dependem de recursos materiais ou qualquer outro veículo, ferramenta ou meio para manter sua forma dentro das salas, são seres considerados primários, desenhos antiquados. Imagina que você desenhe uma sala existencial livre de prisões e deixe que a existência desenvolva apenas o melhor de si e de todos que nela chegarem, não sendo obrigado a existir para viver. Nós entendemos que se existe para poder viver. Mas viver o quê? Uma história, não é? Tudo não passa de limitações dos planos baixos da mente, todos aprisionados em formas físicas para viverem histórias, ou, como eu me refiro a elas, historinhas. Assim, cria-se a possibilidade de manter esses seres em muitos grilhões que a sala tem, como um campo minado de minas explosivas ou armadilhas. Pois imagina uma sala que possui um sistema freador que freia e bloqueia qualquer existência livre e pura dos seres e tudo que se viver. Então, tudo que as formas físicas dependentes experimentarem com esse sistema será aprisionante e retentor, exatamente para não haver avanço para a pureza da liberdade da existência nela. É possível viver em formas físicas livres das limitações? Sim, os ativadores criaram salas assim, onde não existem limitações. Somente nas salas dominadas pelos retorcidos, eles, os criadores do mal, nelas existem as limitações físicas e mentais. O mal precisa de criadores. Os criadores são os mantenedores do mal. Por hoje é só. Fiquem todos bem. Cuidem de vocês, de vossas mentes, com muito amor. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit. A postagem aqui no Facebook não está completa. Eu deixei apenas uma introdução para que as pessoas soubessem que eu estava já finalizando a edição deste vídeo. Essa é a introdução do segundo vídeo postado no meu Facebook. Até a terceira parte.